Então, galera, a primeira percepção que eu tive e que eu comecei a entender aí o mercado, só lembrando, olhando o mercado para saber o que eu tinha que fazer. A questão é que eu sabia muito, mas muito mesmo, somente de uma área, somente de um ponto, somente de um segmento. E eu comecei a perceber que as pessoas de sucesso, que as pessoas que estavam crescendo na carreira, a visão deles era sistêmica. Ou seja, o que é uma visão sistêmica? É você ter o conhecimento de o todo de uma empresa, você ter o conhecimento de como a empresa funciona, desde a entrada de insumos e até a saída do produto acabado. Então, eu não tinha esse conhecimento. Por quê? Eu era focado somente numa área, eu era focado somente num segmento. Então, a minha primeira percepção e a minha primeira necessidade era entender que o profissional que fica preso somente a uma área, somente a um foco, ele fica desvalorizado no mercado de trabalho. Porque vamos só entender o seguinte, a questão que a gente tem que imaginar é assim, hoje um profissional que fica somente numa área, ele não consegue transitar em várias áreas, ele não consegue transitar dentro da empresa. Então entenda, a possibilidade, quando você tem somente um conhecimento, você não consegue transitar em outras áreas, a facilidade que tem da empresa, se por um acaso passar por uma crise, te demitir, é muito maior. Então vamos só dar um exemplo, tá? Então vamos imaginar o seguinte, ó, você só conhece a área administrativa e não tem a visão sistêmica que hoje o mercado pede. Então, a empresa entra numa crise, você é um ótimo funcionário, você não deixa de ser um bom funcionário, mas você só tem o conhecimento da área administrativa. Automaticamente, o que isso vai acontecer? Vai acontecer que, se tiver uma redução de pessoas, as pessoas aproveitadas serão as pessoas com maior conhecimento, com conhecimento mais amplo de área. E se você só conhece uma área, a sua dispensa ela vai ser imediata. Por quê? Se tiver mais 2 ou 3 pessoas com conhecimento sistêmico do negócio, eles são mais aproveitados por toda a empresa. O deslocamento dessas pessoas para fazer 2 ou 3 funções é muito mais fácil, porque essas pessoas estão habilitadas, ou seja, têm o conhecimento necessário de atuar em várias frentes, em várias áreas. Então eu começo a perceber, a partir desse momento, a minha necessidade de adquirir conhecimento de uma visão sistêmica. Então é imprescindível para um profissional que queira alcançar o sucesso, que queira crescer profissionalmente ou buscar novas oportunidades de mercado, é que ele não fique focado somente em uma área, que ele tenha um conhecimento amplo da empresa, de preferência que ele conheça todos os processos da empresa. Pode até ser que ele não saiba fazer todos os processos, mas o fato de você conhecer e saber como funciona facilita a sua vida como profissional e dificulta quando a empresa precisa demitir alguém ou fazer algum remanejamento, eles vão olhar você com outra visão, porque você é uma pessoa que, entre aspas, serve em várias áreas. E para a empresa perder um profissional que tem conhecimento diverso é muito ruim. Mas para a empresa, para demitir ou dispensar um profissional que tem a visão somente de uma área ou somente de um segmento, para ele é mais fácil, porque não vai ter tanta condição de remanejamento desse profissional. Bom, a minha segunda percepção foi o seguinte, que eu tinha que dar um rumo para a minha carreira. Então eu já entendi que profissionais com conhecimento somente de uma área, eles não têm um futuro muito bom e fica mais fácil das empresas dispensar ou não dar oportunidade de crescimento de carreira. Isso eu já percebi. Legal. Só que é inevitável, e isso eu vou falar uma coisa para vocês que eu pensei na época e acredito que muita gente pensa ainda, a gente colocar a culpa do nosso fracasso nas outras pessoas. E a primeira coisa que eu pensei é, eu tenho que fazer treinamentos, eu tenho que buscar novos conhecimentos. E é muito engraçado que eu olhei para os 10 anos que eu passei na outra empresa e comecei a perceber que essa empresa ela não investia em treinamento. E isso internamente me deu uma raiva, porque eu passei 10 anos e fiz 1 ou 2 treinamentos somente. Então, consequentemente, eu pensei assim, a empresa não investiu em mim. Mas só que
o que eu estava fazendo? Eu estava colocando a culpa em uma empresa por aquilo que é meu, que vai fazer bem para mim. Aí algumas pessoas podem falar, mas a empresa tem que investir em treinamento porque você vai proporcionar o conhecimento para a empresa. Concordo plenamente, mas você não pode ficar dependendo da empresa para o crescimento da sua carreira. Então vamos, a partir de agora, entender o seguinte: responsável pela sua carreira é você. Então eu me atentei sobre isso. Então eu comecei a trabalhar no seguinte sentido: independente da empresa que eu esteja, independente de qual segmento que eu esteja, eu não posso esperar que essa empresa me proporcione condições de capacitação ou adquirir conhecimento. Porque esse conhecimento e essa capacitação vão vir comigo pela minha vida toda. Então entenda que eu vou falar. Você é responsável pela sua carreira. Você é o responsável pelo seu crescimento profissional. A sua empresa, a empresa que você trabalha, não tem obrigação nenhuma. Até mesmo que a sua empresa normalmente vai proporcionar conhecimento e capacitação para você voltado para a necessidade dela. Entenda mais uma vez, se você está numa empresa e fica preso somente ao conhecimento da sua empresa, a necessidade da sua empresa, você vai cometer o mesmo erro que eu cometi lá atrás. Então, nós temos que olhar para o mercado e para ver a necessidade do mercado. Então, busque competência, busque conhecimento, busque mais capacitação para a sua carreira, porque você é responsável pela sua carreira, ninguém mais. A responsabilidade é sua. Agora você tem que agir, você tem que tomar atitude e mudar o seu comportamento, porque se você não fizer por você, esquece, ninguém faz. Minha terceira percepção. Então vamos lá, só recapitular as duas primeiras. Primeiro, eu identifiquei a necessidade de ter conhecimento sistêmico. A segunda, eu verifiquei que eu era responsável pela minha carreira. Então, a partir do momento que eu identifiquei a necessidade de ser responsável pela minha carreira, eu fui atrás de palestra, eu fui atrás de treinamento. Palestras online, treinamentos online, foi uma grande sacada que eu tive, porque o custo não era tão alto e a qualidade era muito boa. Então isso para mim foi fantástico, porque pela minha falta de tempo, eu trabalhava e estudava, então eu tinha que ter um tempo para poder fazer esses treinamentos e nem sempre eu tinha a disponibilidade de fazer o treinamento no local. E treinamentos online para mim foram ótimos. Então eu investi em treinamentos de vendas, eu investi em treinamentos de liderança, eu investi em palestras, tá? Até mesmo de projetos de tecnologia. Lembra só, você tem que ter um conhecimento bastante amplo de todo um sistema, você não pode ficar preso ao seu. Mas uma coisa, que depois que eu comecei a adquirir esses conhecimentos, comecei a adquirir essas habilidades, em só treinamento, e aí eu comecei a buscar outras oportunidades, e as oportunidades começaram a surgir. Aí começa uma fase muito difícil para muitas pessoas, que é entender que você precisa da ajuda dos outros. É estar disponível para aprender. É não ter preguiça para aprender. Porque a maioria das pessoas, quando acha que sabe tudo, e isso eu passei lá atrás, é um grande problema. Por quê? Quando você vai para novas oportunidades, quando você começa a trabalhar em outras áreas, existem pessoas com maior conhecimento que você. E você tem que estar à disposição dessas pessoas. Não pense a você que mesmo você assistindo palestras, assistindo treinamentos, tendo novos conhecimentos, você vai chegar numa empresa e já vai entrar com um cargo arrebentando e ensinando as pessoas. Não. Quando você entra dentro de algo que é novo, existem pessoas que já estão há anos lá e têm um maior conhecimento que você. Então é extremamente importante, essa foi a minha terceira percepção, ter a paciência e ter a humildade de ouvir as pessoas. E é um grande segredo, ou seja, é um detalhe bastante importante. Sugue, aproveite as pessoas que têm o conhecimento. E uma coisa que eu aprendi também, deixe de se relacionar com pessoas que não agregam valor para você. Pessoas que não agregam valor, sai fora. Comece a se relacionar com pessoas
que possam te trazer valor, que possam agregar valor à sua carreira, que possam te ensinar alguma coisa, que não seja ensinar algo voltado à sua profissão ou à sua área, ou alguma coisa que você possa de usar imediato, mas pega pessoas com experiência de vida, que possa trazer um resultado bacana para você. Isso é muito importante. Então, entenda só quais foram as percepções. Você tem que ter visão sistêmica, você tem que assumir o controle, assumir as rédeas da sua carreira, e você tem que estar disposto a aprender sempre. Aprender nunca vai ser ruim, aprender é sempre muito bom e eleva o conhecimento, e eleva a sua postura, e eleva tudo que é de bom para a sua carreira profissional. Olha, o terceiro vídeo, que é o próximo vídeo que nós vamos apresentar para vocês, eu vou trazer aqui Fernando Carvalho, um profissional de recursos humanos de uma multinacional, onde ele vai nos falar qual a necessidade que ele enxerga hoje no mercado, ou seja, qual é a dificuldade que ele tem hoje em trazer pessoas para dentro da empresa onde ele trabalha, quais são as falhas que os profissionais cometem, o que os profissionais não estão se atentando para o mercado e o que ele busca desses profissionais. Portanto, você não pode perder esse terceiro vídeo. É uma dica, é uma entrevista muito rica e que vai fazer com que você entenda que aquilo que eu falei anteriormente para você, que eu venho falando, tanto no vídeo 1, no vídeo 2, se complementa com esse vídeo 3. Você vai entender que nós estamos diretamente ligados ao mercado. Por quê? Porque o que as empresas estão buscando, eu estou trazendo para você. Entenda, eu estou junto com você e a gente vai junto nessa caminhada. Assista o vídeo 3 com o Fernando, que vai ser muito bacana e vai, talvez, faça com que você entenda tudo que eu já falei, e você vai reconhecer que a necessidade que eu estou falando, as informações que eu estou falando, estão diretamente ligadas ao mercado. Beleza? Abraço!